Pessoal, bom dia! Como é que os senhores estão? Hoje eu vou tratar com os senhores acerca das teorias publicistas que tratam da responsabilidade civil do Estado. Na aula passada, eu tratei com os senhores sobre a parte conceitual da responsabilidade civil do Estado. Depois tratei com os senhores da evolução do tema no nosso país e também no mundo sobre essa responsabilidade civil do Estado. Tratamos no primeiro momento sobre a teoria da irresponsabilidade, que tem aquele adágio jurídico famoso que é The king can do no wrong. Depois tratei com os senhores sobre as teorias civilistas. Tratamos da primeira fase. Depois tratei com os senhores da segunda fase da evolução dessa teoria. E hoje, senhores, nós vamos falar sobre as teorias publicistas. A primeira delas é a famosa teoria da culpa do serviço. De acordo com esta teoria da culpa do serviço, o Estado ele responde pelos danos causados ao particular quando os serviços por ela prestados não funcionarem, funcionarem mal ou funcionarem atrasado. Então, não é 3 minutinhos só, gente. Portanto, nessas hipóteses do serviço ter sido mal prestado ao particular e esse serviço e essa prestação vier a causar um dano a ele, ele fará jus a uma indenização. Então, de acordo com essa teoria da culpa do serviço, ou teoria da culpa da administração pública, havendo um serviço mal feito, um serviço não realizado, ou um serviço realizado de forma atrasada, e se ele vier a causar um dano ao particular, esse particular fará jus a uma indenização. Só que, senhores, essa teoria da culpa do serviço, ela é muito criticada. E por que ela era criticada à época? Pelo fato dela jogar nas costas do particular lesado um ônus muito grande, onde ele teria que provar que o serviço funcionou mal, não funcionou, funcionou atrasado. Isso o que acarretaria? Acarretaria uma dificuldade do particular em ser ressarcido do dano ao qual ele sofreu. Então, em regra, senhores, ela foi abandonada. E aí surgiu a teoria que é aplicada nos dias de hoje, que é a famosa teoria do risco. E o que essa teoria do risco ela tem de importante? Ela tem o seguinte significado. Aqui, o particular, se sofrer uma lesão por um dano causado por um agente estatal, o que acontece? Ele não precisa culpar, ele não precisa demonstrar a culpa deste agente para que ele seja ressarcido. Basta que ele demonstre a ocorrência do dano, a conduta do agente público comissiva e omissiva e o nexo de causalidade ligando esta conduta comissiva ou omissiva a esse resultado danoso que venha a causar um dano ao particular. Olha a importância dele. Então, hoje, de acordo com essa teoria do risco, o que acontece? O lesado não precisa demonstrar os elementos subjetivos do Estado, ou seja, não precisa demonstrar que ele agiu com dolo ou que ele agiu com culpa. Olha que avanço. E por que ela chama teoria do risco? Ela chama teoria do risco em razão do fato de que o Estado ele chama para si uma série de responsabilidades, uma série de atividades. E essas atividades prestadas cotidianamente, há o risco muito grande de que essa atividade venha a causar um dano ao particular. Em razão disso, o que acontece? Em razão desse risco, toda a comunidade ela tem que suportar este ônus, ressarcindo este particular que sofreu uma lesão no seu patrimônio.
certo? Nós vamos ver, senhores, que essa teoria do risco, ela também se biparte em duas teorias distintas, que é a teoria do risco administrativo e a teoria do risco integral. O que seria essa teoria do risco administrativo? De acordo com a teoria do risco administrativo, o poder público, se demandado judicialmente por um dano que ele causou ao particular, este Estado ele só vai poder alegar em seu favor 3 espécies de defesa. Ou seja, a existência de um risco, de uma culpa exclusiva da vítima, ou o advento do caso fortuito ou da força maior. Então essas são as 3 espécies de defesa que o Estado pode alegar em seu favor, de acordo com a teoria do risco administrativo. Força maior. A força maior seria uma força irresistível da natureza, que não tinha como o Estado prever e evitar, e essa força da natureza vem a causar um dano ao particular. Então vou dar um exemplo para os senhores. Uma pessoa está caminhando na rua, está lá caminhando lentamente, de repente cai um raio na sua cabeça. O que acontece? Este raio vem a causar uma lesão a esta pessoa. Essa pessoa vem e propõe uma ação contra o Estado. Falou, olha o Estado, caiu um raio na minha cabeça. Vocês teriam que ter para-raios em cada uma das esquinas para evitar esse dano à minha pessoa. E aí o Estado vem se defender judicialmente. Ele fala, olha, isso que aconteceu com você é uma força maior, é uma força irresistível da natureza. Não tem como ninguém prever, não tem como o Estado impedir que isso venha a acontecer. Entendeu a defesa dele? Um exemplo, por exemplo, outro exemplo, um terremoto. Deve ter um terremoto em um determinado bairro e as casas vêm a trincar ou então mesmo a cair. Você vai propor uma ação contra o Estado dizendo que o Estado tinha que ter um sismógrafo naquele bairro para evitar aquele tipo de lesão ao patrimônio do particular. Não vai pegar. Por quê? Porque isso é uma questão de força maior. Não tem como o Estado prever a ocorrência disso. É um acontecimento, meus senhores, imprevisível, inevitável e estranho à vontade das partes. Deu para os senhores entenderem? E a outra, senhores? A outra espécie de defesa que o Estado pode alegar em seu favor é o famoso caso fortuito. No caso fortuito, o que acontece? Aí, o dano ao particular, ele vai advir do que, senhores? De um ato humano. Um ato humano que o Estado também não tinha como prever e não tinha como ele segurar também. Um exemplo, de repente, uma multidão, ela está protestando no centro da cidade e, de repente, algumas das pessoas lá resolvem depredar algumas casas. Ou então tem aquelas bancas de jornal que fica na rua, sabe, de metal, e o cara vem lá e bum, derruba tudo, uma das pessoas lá. E aí esse dono desta banca de jornal, ele vai propor uma ação contra o Estado. Fala, porque o Estado tinha que evitar que acontecesse isso comigo. Mas que jeito? Porque, senhores, o que o Estado pode alegar em sua defesa se demandar? Caso fortuito. Bom, não tinha como. É uma multidão enfurecida. Por mais que existissem agentes estatais de número suficiente, não tinha como segurar essa realidade. Entendeu? Tranquilo? E a outra espécie de defesa que o Estado pode alegar em seu favor é a famosa culpa exclusiva da vítima. Prestem atenção. Culpa exclusiva da vítima. Tá, então me dá um exemplo de culpa exclusiva da vítima, professor. De repente, a pessoa está desgostosa com a vida, problemas de ordem econômica, de ordem emocional, e ela resolve pôr fim à sua vida. E o que ela faz? Ela se projeta, ela se joga no meio da rua, quando estava passando um caminhão do lixo da municipalidade. E esse caminhão do lixo acaba atropelando e tirando a vida dessa pessoa. Aí, senhores, o que acontece? Esses familiares dessa pessoa, os filhos, resolvem entrar com uma ação contra o Estado para se ressarcir. Até porque ele se suicidou diante de um carro do poder público. E aí vem o poder público, a municipalidade se defender e falar, olha, esse evento ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Foi ela que se projetou,
de frente ao nosso caminhão que estava fazendo a coleta do lixo naquele local. Entendeu? Então não teve saída. Então, nesse caso, demonstrada essa culpa exclusiva da vítima também, não tem por que o Estado ressarcir essa pessoa. Então, senhores, guardem isso. Na teoria do risco administrativo, o que acontece? O Estado, se demandado judicialmente, ele pode alegar em sua defesa essas três situações: força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima. Certo? Tranquilo? Deu para os senhores entenderem? Como eu disse para os senhores também, existe a teoria do risco integral. Na teoria do risco integral, o que acontece, senhores? Acontece o seguinte: o Estado, se demandado judicialmente, ele não pode alegar nenhuma espécie de circunstância em sua defesa. Certo? Mas se a gente for ver, essa teoria do risco integral, ela é muito dura. Ela é muito dura. Mas o que acontece? Existem determinadas situações que é adotada no nosso país a teoria do risco integral. Então, se essa atividade estatal, de alguma forma, ela vier causar um dano ao particular, esse particular pode entrar com ação, o Estado não pode alegar nada em sua defesa. Ah, então me dá um exemplo, senhores. Tudo bem. Aqui entra a responsabilidade pelo dano ambiental ou ecológico. Então, se uma empresa do Estado ela vier causar um dano ambiental de grande monta a uma pessoa, o que acontece? O Estado for demandado judicialmente, ele não vai poder alegar nada em seu favor. Então, o dano ambiental ou ecológico praticado pelo Estado, ele pode ensejar o que, senhores? Uma responsabilidade objetiva do Estado sobre a modalidade do risco integral. A outra, responsabilidade por danos nucleares. Dano nuclear. Imagina se nós temos uma usina nuclear funcionando e ela vem a vazar igual a Chernobyl. E por alguma circunstância da vida, ela vem a quê, senhores? A matar uma pessoa, ou então um grupo de pessoas que mora naquela cercania, ou então trazendo uma doença grave para o resto da vida dessas pessoas. Neste caso, o Estado responde sobre a teoria do risco integral, não vai poder alegar nada em seu favor. Certo? E uma outra circunstância, senhores, de responsabilidade no campo integral também que nós adotamos, que é o caso onde a União ela vai se responsabilizar perante terceiros no caso de atentados terroristas, atos de guerra contra aeronaves de matrícula brasileira. O que aconteceu essa modificação legislativa, senhores? Ela adveio no nosso ordenamento jurídico em virtude daqueles atentados do 11 de setembro. Lembra? De 2001, onde aqueles fanáticos muçulmanos, liderados pelo Osama Bin Laden, da Al-Qaeda, projetaram 2 aviões sobre as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. E aquilo causou uma comoção muito grande no mundo como um todo. Então, o que aconteceu, senhores? Nós fizemos essa modificação legislativa para acompanhar aquela situação que aconteceu nos Estados Unidos. Então, por exemplo, a União vai se responsabilizar se um avião de matrícula brasileira estiver voando e por um acaso houver um terrorista ali dentro e ele, por sua vez, traga alguma bomba, alguma coisa nesse sentido e vem fazer com que esse avião caia. Aí, nesse caso, a União vai se responsabilizar por esses danos causados aos particulares sem que possa ser alegado nada, nenhuma espécie de defesa em seu favor. Certo? Deu para os senhores, então, entenderem essas teorias? Então, hoje nós falamos de 3 teorias importantes, hein, senhores? Falamos da teoria da culpa do serviço, teoria da culpa administrativa, que também foi relegada. Disse na teoria da culpa administrativa que o Estado responde por seus serviços que não foram prestados ou mal prestado ou prestado com atraso. Essa teoria já foi posta de lado, como eu acabei de dizer para os senhores. Por quê? Porque joga um ônus muito grande nas costas do particular para que ele possa ser ressarcido.
E aí adentrarão as teorias do risco. Teorias do risco, teorias objetivas. O agente que vier a causar um dano ao particular, esse particular entra com a ação judicial contra o Estado, não precisa provar culpa, só o que? O nexo de causalidade envolvendo a conduta do agente comissivo ou omissivo e o dano causado. Essa é a teoria do risco se biparte em teoria do risco administrativo e teoria do risco integral. Teoria do risco administrativo permite que o Estado ele alegue em seu favor as defesas envolvendo caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Teoria do risco integral, se demandado judicialmente as questões que eu acabei de ler para os senhores, o Estado não pode alegar nada, relativamente nada a seu favor, e esse particular fará jus a uma indenização. Certo? Então guardem essas teorias, elas são muito importantes, senhores, mas muito importantes mesmo para o desenvolvimento do nosso assunto. Ah, professor, mas isso, por exemplo, aparece em provas, dessa forma, como o senhor falou, dessa adoção da teoria do risco sobre a modalidade objetiva? Sim, tanto aparece que eu trouxe aqui para os senhores algumas questões que caem em exame de ordem e caem numa OAB. Olha uma que eu vou trazer aqui para os senhores, que caiu numa prova, eu acho que era para advogado-geral da União, alguma coisa nesse sentido. Olha o que ele dizia. Sobre a responsabilidade civil do Estado, em decorrência de dano causado por seus agentes, apresenta-se razoável afirmar. Aí vem A, letra A. Será imprescindível, durante a fase de instrução, restar demonstrada a culpa do agente. Não. Não, essa não é. Letra B. Deverá aplicar a teoria do risco integral ante a mudança levada ao efeito na Carta de 88. Não. Nós como disse para os senhores, a teoria do risco integral não é adotada só nesses casinhos específicos que eu li para os senhores agora. Então essa também, a letra B, não é. Letra C. Bastará haver demonstração do fato ocorrido em serviço e a relação de nexo de causalidade entre este e o evento danoso. Olha, acertamos, essa aqui. Vai lá e põe um xizinho nela, se você estivesse prestando esse concurso. E a letra D? Apesar da responsabilidade objetiva admitida, no curso do processo deverá ser provada a culpa em elegendo da administração, ou seja, a culpa de que a administração pública elegeu mal para os seus quadros uma pessoa que não seria apta para o exercício daquela atividade. Também não. Então essa daqui também seria descartada. Vocês viram como é que elas aparecem, essas questões envolvendo essas teorias objetivas? Então essa deu para entender, né? Então agora, senhores, eu vou trazer outras questões envolvendo essa responsabilidade objetiva. Essa questão que eu vou trazer para os senhores, por exemplo, ela caiu para um concurso no ano de 2009 para o cargo de técnico superior da Procuradoria. Olha como é que caiu a questão, olha, senhores. Um cidadão caminhando por uma rua é atingido por um raio e morre. A prova técnica evidencia que não houve conduta comissiva nem omissiva do Estado que contribuísse para este evento. Ponto. Neste caso, entendeu? Caiu um raio na cabeça da pessoa. Fizeram um estudo técnico nas circunstâncias e no local, e foi comprovado que o Estado não teve nenhuma conduta dela que contribuiu para a ocorrência daquele evento. E aí, senhores, chegam as questões. Letra A, olha o que fala. Neste caso, né, não estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil do Estado. Perfeito! Por quê? Isso é o que, senhores? É um caso fortuito. Força irresistível da natureza. Não tem como se responsabilizar ninguém por essa ocorrência. O que? Um evento inevitável. Então essa é a letra correta. Mas vamos ver as outras, para ver os erros que elas cometem. Letra
B. A responsabilidade do Estado é objetiva. E ele sempre responde pelos danos, independentemente de dolo ou culpa do agente. Também não. Ele nem sempre responde pelos danos. Não responde pelos danos. Tanto que ele não responde, que ele pode alegar em seu favor, em razão da teoria do risco administrativo, o quê? Caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. E o que diz a letra C? A letra C, senhores, diz o seguinte, ó. Caracteriza-se a responsabilidade subjetiva. Lógico que não. Caracteriza-se a responsabilidade subjetiva, cabendo a quem aciona o Estado a prova de sua culpa, comissiva ou omissiva. Responsabilidade subjetiva, gente, já está superada há muito tempo. Então, fica tranquilo que não é essa. Letra D. O Estado não responde porque só se caracteriza sua responsabilidade na prática de ato ilícito. Mentira! Falei na primeira parte do nosso estudo de responsabilidade civil e disse para os senhores que o quê, senhores? Que o Estado ele responde por ato ilícito e ato lícito que venha causar dano particular. Lembra da história que eu falei para os senhores daquela rua que foi criado aquele minhocão? E naquele minhocão começou a trazer uma série de usuários de drogas e pedintes, o que afastou a clientela daqueles estabelecimentos comerciais que viviam naquelas cercanias? Isso foi um ato lícito, a construção desse minhocão. Certo? Mas esse mesmo ato lícito, em conformidade com a lei, ele causou danos aos particulares. Os particulares entraram com a ação e foram ressarcidos. Então, o ato lícito, além do ilícito, ele pode demandar o Estado por um ressarcimento. Então, também não é essa a letra D. E olha o que diz a letra D. O Estado deve indenizar a família da vítima, porque é evidente o nexo de causalidade, o nexo causal existente entre a queda do raio e a morte da vítima. Tudo bem, mas o que o Estado tem com isso? Entendeu? Que a pessoa morrer em decorrência do raio que caiu na cabeça dela, isso é óbvio lulante. Óbvio lulante. Mas o Estado o quê? Não tem nada com isso. Certo? Então, nessa questão do técnico superior da Procuradoria, qual que é a letra correta? É a letra A. Certo? Não estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil do Estado. Tranquilo, meus amores? Tranquilo até aqui? Então vamos avançar. E eu vou falar para os senhores também aqui de outra questão que também invoca essa responsabilidade civil do Estado. E ela, senhores, ela foi objeto, né, de uma prova onde ela era para analista técnico de controle do Tribunal de Contas do Amazonas. Essa prova caiu em 2008. Olha como é que diz o seguinte, ó, olha como é que diz a questão, desculpa. Conforme a evolução doutrinária da matéria, vírgula, a responsabilidade objetiva do Estado por danos causados a terceiros, vírgula, hoje prevista no direito brasileiro, tem por fundamento a teoria. Letra A, da culpa do servidor? Não, já falei para os senhores. Isso aqui foi abandonado já, essa primeira fase já foi abandonada. Então não é essa. B, da culpa do serviço? Também não. Por quê? Porque a teoria da culpa do serviço, quando ela foi adotada, jogava-se nas costas do particular lesado um ônus muito grande de provar o seu direito. Tinha que provar que o Estado, ou porque o serviço não foi acionado, ou porque quando acionado ele trabalhou mal, ou demorou para ser utilizado esse serviço. Ou seja, é um ônus muito grande. Então não é essa. Então essa não adotou também a teoria da culpa do serviço. Letra C, da responsabilidade subsidiária. Também não. Nós vamos estudar isso aqui mais para frente. Letra D, da irresponsabilidade. Não, a da irresponsabilidade, que era do The King, que era do Wrong, que eu falei para os senhores, na primeira fase, também não foi adotada, senhores.
Ela já foi superada há muito tempo. Inclusive, nunca foi adotada no nosso ordenamento jurídico. Nós vamos ver quando a gente falar da evolução histórica. E a letra D, do risco. É essa, a teoria do risco. Então, senhores, esta questão para selecionar um analista técnico de controle do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, esta, então, a correta seria a letra E, que fala do risco. Vocês estão entendendo, então, senhores? Hã? Tranquilo até aqui? Muito difícil essas questões ou não? Aham! Uma que caiu também, uma questão para auditor. Olha esta questão, como é que ela é, senhores. Em matéria de responsabilidade civil da administração pública, essa é a questão 16, né? Em matéria da responsabilidade civil da administração pública, quando doutrinária que passou a distinguir a culpa do funcionário da culpa anônima do serviço público, reconhecendo a responsabilidade do Estado. Então, simplesmente, se o servidor não funcionou mal, funcionou atrasado, ficou conhecido como qual teoria, senhores? Teoria da culpa administrativa. É esta. Certo? Ou seja, nessa teoria da culpa que nós estudamos aqui, que eu falei para os senhores, essa teoria da culpa do serviço ou da culpa administrativa que não é mais adotada, se você provar que houve uma lesão e esta lesão adveio de um serviço que não funcionou mal ou funcionou atrasado, o que acontece? É a teoria da culpa administrativa ou teoria da culpa do serviço. Olha como é que caiu. Olha como é que cai. Então essa é a correta, a teoria da culpa administrativa. Do risco administrativo, não. Do risco administrativo, por que não? Porque você não precisa provar culpa do serviço nenhum. Só, voltando, tem que demonstrar o que? O nexo de causalidade, envolvendo o que? A conduta do agente e o prejuízo causado. Teoria do risco integral? Também não. Teoria da culpa civil? Também não. Teoria da responsabilidade por atos de gestão? Também não. Então é a teoria da culpa administrativa. Tranquilo, senhores? Os senhores estão entendendo? Estão dando para os senhores entenderem? O que acontece? Como essa questão ela é extremamente importante para o nosso serviço, para o nosso estudo, nas próximas aulas, o que nós vamos tratar sobre envolvendo a responsabilidade civil do Estado? Nós vamos tratar com os senhores da evolução histórica desse instituto ao longo da nossa Constituição. Então eu vou falar para os senhores, desde a nossa primeira Constituição até a Constituição atual. Nós vamos ver qual que é a teoria que nós adotamos no nosso ordenamento jurídico. Isso tudo está esculpido, nós vamos ver, no artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição. E depois, o que nós vamos fazer, senhores? Eu vou pegar o artigo 37, parágrafo 6º, e vou ler para os senhores cada uma das expressões que estão lá. E nós vamos ver que cada uma dessas expressões, ela tem o que, senhores? Uma profunda realidade jurídica que tem que ser pensada e aplicada, certo? Depois disso, nessa próxima aula também, eu vou tratar com os senhores sobre questões polêmicas, dizendo o seguinte: o Estado responde por sentenças judiciais dadas pelo Poder Judiciário? Olha que questão interessante. Uma outra questão: o Estado responde pelas leis postas no ordenamento jurídico e que, por sua vez, venha a causar dano a um particular? Vocês estão entendendo todas essas implicações? Isso tudo, então, senhores, nós vamos ver na nossa próxima aula de sexta-feira, tá? E aí, na sexta-feira, nós vamos encerrar essa teoria da responsabilidade civil do Estado e vamos tratar no nosso último assunto, nessas aulas remotas, que diz respeito ao fato das questões envolvendo a inserção do Estado nos bens dos particulares. Certo? Então, espero que os senhores tenham entendido essas teorias que tratam da responsabilidade civil do Estado.
Um abraço para os senhores. Continue estudando, continue ficando em casa. E ó, álcool em gel, hein? Álcool em gel. Um abraço, fiquem com o nosso querido Deus.